mental, a educação, a USP, é uma palestra de extrema importância sobre suicídio, e é um assunto assim que a gente está bem acostumado, um assunto que mexe muito com todo mundo. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Karina. Tá? Obrigada a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de eu estar com vocês. É minha primeira palestra presencial depois da Covid. Aliás, não é nem depois, né? Durante. Então, para mim, realmente é uma honra. Eu reverencio e agradeço a todos que estão aqui. Agradeço muito a Prefeitura de Cajamar pelo fato de eu estar aqui e vocês também, que contribuíram, né, a Gerência de Saúde Mental, a doutora Patrícia, que abriu este evento, que é muito importante, e o fato de eu estar tão agradecida, eu faço a minha reverência com os meus pés descalços. Então, eu não vi a hora de poder estar presencialmente para falar tete a tete, para estar aqui com vocês, para a gente falar um pouco sobre a compreensão de como é que a gente pode lidar com os processos autodestrutivos, principalmente com o comportamento suicida. O nome do evento é Combate ao Suicídio, ao que eu fiz um questionamento. Será mesmo que a gente combate o suicídio ou a gente encontra outras estratégias no sentido de fortalecer aquele que pensa em se matar? Vejo, e aí então é por isso que eu estou aqui para conversar com vocês. A minha reverência à vida é promessa que quando eu tive, há 7 anos atrás, uma inflamação cerebral que me furtou temporariamente os meus movimentos e fez com que, no momento que eu estava fazendo meu pós-doutorado, fez com que eu esquecesse a ordem alfabética. Isso quer dizer que eu enfrentei uma vulnerabilidade tão grande que eu fiz uma promessa para o Papai do Céu, que se eventualmente Ele me devolvesse os movimentos, se Ele me devolvesse tudo aquilo que eu tinha investido na vida acadêmica e principalmente me devolvesse a ordem alfabética, eu faria com os pés descalços. Então eu estou muito grata em estar com vocês, olhando para alguns de vocês, né, tentando trazer a energia de que na vida tudo passa, mesmo as grandes adversidades que a gente tem, mesmo os maiores tsunamis existenciais que a gente consegue se reconciliar com a vida. Então eu sou prova viva de que é possível sim a gente se reerguer e resgatar nossa dignidade existencial. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui na Câmara Municipal, em pé, né, com os meus movimentos, agradecendo a todos que contribuíram para que eu estivesse aqui, agradecendo a vida. E esse é o caminho que normalmente eu não tenho acompanhado com algumas pessoas. A gente, infelizmente, lida com números de suicídios cada vez mais aumentando. E uma das ideias é que falar apenas sobre suicídio não tem feito muita estratégia, não tem sido uma estratégia que tem nos ajudado tanto. Agora, agir, acolher, e como agir? Como acolher aquele que está em um extremo sofrimento existencial? O que fazer com aquele que fala para a gente, eu quero me matar? Como a gente pode, né, encaminhar esta pessoa? Bom, é por isso que eu estou aqui, para conversar com vocês. Eu costumo falar que os comportamentos autodestrutivos, sejam eles comportamentos suicida e comportamentos autolesivos, hoje em dia a gente não fala mais que é automutilação, porque automutilação significa tirar um pedaço da gente. Então, autolesão é o termo que mais a gente tem utilizado, no sentido que essa pessoa se autolesiona, ela se machuca, na tentativa de se libertar de uma ansiedade, na tentativa de se libertar de um sofrimento. Sendo assim, o que mais a gente precisa trazer como compreensão é que os atos autodestrutivos são atos de comunicação de dores sentidas e não consentidas. E aí isso me faz lembrar
de uma fala que eu tive e pela presença da minha mãe na minha vida desde os meus 10 anos, foi por ela que eu entro na suicidologia. Foi por causa dela e das tentativas de suicídio dela que eu resolvi, né? E aí eu direcionei toda a minha trajetória, a minha missão existencial, para que eu pudesse me tornar uma suicidologista, estar aqui com vocês agora. Karina, eu gostaria de me matar, sabe por quê? Porque eu não aguento mais. Eu estou em intenso sofrimento. Isso ao telefone, minha mãe falando. E eu respondo para ela: calma, mãe. Você já tentou se matar inúmeras vezes e a morte não chegou até você. A hora da sua morte chegará. A gente não escolhe o momento da nossa morte, até porque todos que nascemos sabemos que morreremos. Calma, a hora da sua morte chegará. Sinto uma pontada. Essa pontada representou que eu estava abortando aquele que seria o meu primeiro filho. E aí então eu falo: mãe, eu vou para o pronto-socorro porque eu não estou passando bem. Chegando lá no pronto-socorro, eu recebi a recomendação de uma curetagem 2 semanas depois. E aí então, depois da curetagem, ela se aproxima de mim falando: Karina, você perdeu muito comigo. Você perdeu toda uma história tentando me ajudar e me salvar, muito entre aspas. Foi aí que eu comecei a me dar conta o quanto o meu sofrimento tinha a ver com esse desespero que normalmente nós sentimos quando alguém fala que quer se matar. E eu falei: de certa forma, mãe, eu perdi uma infância e uma adolescência que eu gostaria, uma infância e uma adolescência que eu gostaria inclusive de cuidar de mim e não cuidar da senhora. Ela fala para mim: a partir deste momento você tem uma aliada na prevenção do suicídio. Você terá uma pessoa que te ajudará inclusive a ensinar as pessoas a se resgatarem do lodo existencial, de todo o sofrimento que elas têm. A partir desse momento, então, eu recebo uma parceria que hoje eu fico bastante emocionada pelo fato de vocês estarem preocupados em trazer conhecimento, investimento, e vocês estarem aqui comigo, aqui e agora, neste momento que para mim é tão importante, porque além de resgatar todos os meus movimentos, a ordem alfabética, tudo aquilo que realmente eu investi, eu resgato aquela menina esperançosa que um dia, com 10 anos, hoje eu tenho 50 anos, que até hoje vem trazendo um caminho da suicidologia para que realmente a gente possa falar e acolher pessoas em grande vulnerabilidade. Sabendo que vulnerabilidade e vulnerável é aquele que se sente desprotegido, ameaçado, ferido. Quem de vocês, além de mim, já se sentiu assim? Por favor, não me deixem sozinha, né? Se vocês já se sentiram, vocês sabem, e isso é importante quando a gente fala que nós vamos combater o suicídio. Talvez a gente não combata o suicídio, mas a gente compreendendo a nossa ética, no sentido de da gente entender que a nossa ética, ela vale a pena, para que a gente possa ter convicções suficientes de que talvez a gente não salve vidas, mas a gente se torne guardião da vida da pessoa, desde que a gente oferte respeito, desde que a gente se coloque a serviço de entender qual é a dor que existe nessa pessoa, que clama e grita por socorro e fala para a gente: eu quero morrer. Vejam bem, todas essas maneiras de abordar são sinais de comunicação, que essa pessoa está em sangramento, essa pessoa está em carne viva, e é por isso que a gente precisa perguntar para a pessoa: o que está doendo? Onde dói a ponto de você querer se matar e aniquilar alguma coisa que é a tua existência, que de fato você sabe que todos nós morreremos.
Como é que a gente pode buscar aquilo que é significativo para você e importante? O que você quer cortar na tua vida, que em vez de se cortar, né, você pode colocar para fora. Às vezes, e muitas, né, os caminhos da autodestruição, né, são caminhos que eu tenho compreendido como uma forma dessa pessoa falar: ei, eu existo. E a minha grande sabedoria é, sabe aquela desarmonia relacional? Sabe aquela briga que você teve? Provavelmente você sentiu raiva, não sentiu? Ou só fui eu? Provavelmente você ficou triste. Sim? Sabe, todos aqueles sentimentos emaranhados, confusos, que se tornam realmente uma montanha russa, muito sem destino e muito sem direção. Esses sentimentos, eles são colocados contra a gente na inabilidade de eu gerenciar esta frustração, este conflito, essa pessoa que me machucou, na inabilidade de ferir aquela pessoa que eu me sinto ferida, eu invisto contra mim. E é isso então que a gente chama de processo autodestrutivo. Então, quando eu falo para vocês que o lugar daquele que salva traz muita demanda, inclusive, né, cruel, e se a gente aproveitar a mudança de termo do salva-vidas da praia, vocês sabem que mudou? Mudou para quê? O quê? Guarda-vidas. É muito lindo. A gente começa a entender que nas questões do suicídio, dos processos autodestrutivos, o que eu vou precisar fortalecer essas ações, que essa pessoa possa lidar com os problemas dela, com as adversidades que muito ela julga que não vai conseguir dar conta. Existem sentimentos que falam sobre um desespero, sobre um desamparo, sobre uma desesperança. São 3 Ds apontados pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Vejam bem, quem de nós nunca sentiu desespero? Todos nós. E desespero, conforme a aprendizagem que eu tive com a doutora Marina Lemos, significa, para Viktor Frankl, sofrimento sem sentido. Quem de nós nunca ficou desesperado e não viu sentido naquilo que estava provocando o sofrimento da gente? Então, se a gente entende tudo isso, a gente começa a falar sobre uma conduta que eu quero convidar você. Eu gravei um vídeo e eu quero convidar a você a assistir este vídeo agora, para que a gente possa continuar a nossa conversa e nosso espaço aqui, que seja um espaço que propicie reflexões o suficiente para que a gente possa ser guardião da existência do outro e da nossa também. Vamos lá. Se permitir e se autorizar, você pode se dar uma chance. Toda situação, ela é passível de cuidado, de acolhimento. Eu acredito, e essa é uma frase que eu tenho, que aquilo que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor.
E a gente costuma falar que no Setembro Amarelo é um momento em que a gente quer trazer a proposta de que as pessoas importam. Importar é um verbo tão bonito. Importar significa você ser trazido para dentro de alguém. Você fazer uma... Falar sobre Setembro Amarelo significa a oportunidade de trazer ampliação de ações para o acolhimento e para o cuidado. Falar em Setembro Amarelo não deveria se bastar e falarmos somente neste mês, porque eu acredito que o Setembro Amarelo deve ser prática diária. Falar em Setembro Amarelo significa valorizar as existências, acolher o sofrimento humano, acreditar que a gente tem condições de ressignificar a nossa dor e o nosso sofrimento. Quem de nós nunca passou por uma situação de sofrimento? Você já sentiu dor? Você já sentiu tristeza, raiva? Você já teve uma sensação de desesperança quando alguma expectativa foi frustrada? Pois é, eu também tive. Sendo assim, eu posso te falar que se você se permitir e se autorizar, você pode se dar uma chance. Toda situação, ela é passível de cuidado, de acolhimento. Eu acredito, e essa é uma frase que eu tenho, que o acolhimento é aquilo que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. E a gente costuma falar que no Setembro Amarelo é um momento em que a gente quer trazer a proposta de que as pessoas importam. Importar é um verbo tão bonito. Importar significa você ser trazido para dentro de alguém. Você fazer uma ação significativa. E como é que eu posso trazer uma proposta de ações significativas? Não adianta eu falar para você que você é importante. O que te adianta talvez, ou o que talvez adiantaria, seria a proposta de você reverenciar a tua história. Deixa eu te falar uma coisa. Você é uma história. Você vai além dos teus problemas e das tuas dificuldades. Se você se der uma chance, se você se autorizar a ressignificar o seu sofrimento, é possível que você consiga lidar com este problema, que parece que vai ser eterno, mas ele vai passar, desde que você se autorize a passar. Desde que você possa se reconectar com situações que você inclusive duvidou que você conseguiria suportar. Pois é, você suportou. Muitas vezes a gente se subestima no nosso sofrimento, inclusive na nossa capacidade de ir além. E essa capacidade se chama transcendência. Trans, prefixo que significa ir além. E aí então, quando você aprende a ir além do teu sofrimento, você vai ser capaz de daqui a algum tempo falar: eu lidei com a situação, eu respondi de uma forma a dignificar a minha existência e fazer da minha vida uma missão que eu vou deixar saudades. Então veja bem, falar sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, significa muito mais do que falar apenas em um mês, mas significa você se apropriar da sua história e entender que você já conseguiu passar por situações difíceis. Então, caminha que a vida te encontra. Acredita que você pode, porque você já pôde lidar com muitas situações difíceis. Se acolhe, seja generoso com você e acredita, se tem vida, tem jeito. De onde vem
essa ideia de que se tem vida, tem jeito. Exatamente quando eu tive o maior tsunami, que foi a inflamação cerebral, e que eu fiz essa promessa que eu ficaria, e assim me tornei educadora dos pés descalços. Veja bem, eu falo de generosidade, eu falo de afeto, eu falo de cuidado, eu falo também da necessidade da gente compreender o sofrimento que se instala na gente. E uma boa nova: nós não nascemos nos autodestruindo. Nós nascemos com uma característica, uma potência, inclusive de instinto de sobrevivência, e que às vezes, como aquele que nasce, o oposto, e eu aprendi com Nelly Nucci, o oposto da morte é o nascimento. Aquele que nasce, ele morrerá, certamente. E o que faz com que algumas pessoas, então, tentem acelerar aquilo que é a nossa morte? O sofrimento. E é então por isso que eu quero trazer essa compreensão. Já tenho aqui porque para aquelas pessoas que estão presentes, Tsuru, tá? E vou jogar para vocês verem. Se eu jogar para cá, o pessoal vê? Joga? Vou jogar para você, tá bom? Olha lá. Vamos lá, né? Joga para mim. E aí eu jogo e posso ficar a palestra inteira fazendo isso. E qual que é teu nome, querida, que você está me ajudando? Oi? Ana Paula. Ana Paula, os problemas que você enfrenta na vida, você tem aviso prévio, como eu estou fazendo? Eu falei, eu vou jogar. Mas se eu faço assim, não te pegou de surpresa? Por quê? Porque eu joguei para uma outra pessoa. Mas assim, de vez em quando você não fica assim? Você fala, mas por que raios a Karina está jogando para mim e agora joga para uma outra pessoa? A vida não é isso? Não é assim? Vejam bem, a vida é exatamente isso. O que aconteceu aqui agora para nos mostrar? As coisas não dão aviso prévio. Não é, Ana Paula? Como eu fiz para você, eu vou jogar para você. E fui bonitinha, mas quando a gente faz assim, né? A gente começa a entender que as coisas não dão um aviso prévio. E eu falo assim, olha, puxa, não peguei, que coisa feia. Não é? Você não se culpa assim? Você não começa a se exigir que você deveria, né, pegar? Ou fazer tudo certinho? Porque a Karina me jogou, então eu assim, né, eu preciso, né, corresponder às expectativas da Karina. Não posso decepcionar. Gente, isso é o que provoca sofrimento intenso no ser humano. A sensação de que ele está decepcionando o outro. A sensação de que ele não consegue executar as coisas que ele gostaria de executar, não traz sofrimento? Porque a gente tem de lidar com vergonha, a gente tem que lidar com decepção, a gente tem que lidar com frustração, a gente tem que lidar com muitos, inúmeros sentimentos que são os que eu falei para vocês, que provocam sofrimento. Fica mais claro isso? Agora, a gente teve, né, realmente um ajustamento criativo aqui. Quando eu trago no vídeo, o vídeo aqui, a câmera não foi possível, mas vocês viram, né, a capacidade que a gente tem enquanto ser humano de se virar nos 30 e se ajustar criativamente. Então, é assim que eu trago o trabalho da prevenção ao suicídio. Quando eu me torno guardiã do foco, o que eu mais quero estimular e fortalecer é que essa pessoa pode lidar com a vida, mesmo a vida não sendo do jeito que ela gostaria que fosse. Percebam, o que a gente precisa então combater? A gente precisa combater na prevenção ao suicídio o nosso pensamento, inclusive rígido, que nada vai passar, que aquele problema vai ser eterno. E mais, eu preciso combater a ideia que a gente não dá conta da situação. Porque se eu jogar para você, Patrícia, você já não se arma, você já não se prepara,
Claro que sim, porque a gente tem um instinto de sobrevivência. Pronto, olha, eu acabei de jogar para ela, ela pegou bonitinho. Não é legal quando a gente pega bonitinho? Eu poderia também falar, nossa, mas caiu. A gente não aprendeu a lidar, porque o que a gente fez aqui? Que a gente não conseguiu assistir o vídeo no telão, mas cada um pôde compartilhar com o seu. Quando a gente aprende a gerenciar a crise desta forma, a gente consegue se sentir um pouco mais potente. Concorda? Veja bem, o que a gente está falando então no combate ao suicídio é principalmente ajudar as pessoas a entenderem que elas podem lidar com os próprios processos, com a própria crise, e não subestimar que em alguns momentos aquilo que era muito difícil vai passar, desde que a gente se dê uma chance. Gerenciamento de crise, então, que a gente fala, né, no combate e na ajuda da prevenção, é você entender que você não é fraco, não. Aliás, você já falou isso hoje? A gente não está habituado a falar, né? Mas aí sim, faz o seguinte, ó, você que está aqui e online, se abraça. Que coisa mais surreal do que a gente tá, e eu dando uma palestra com máscara, preocupada, inclusive se eu conseguiria me sentir, né, e me fazer compreendida, mas faz assim, ó, eu não sou fraco, não. Eu aqui agora consigo me dar colo, até porque eu continuo vivo, apesar de toda essa crise, apesar de toda a situação pandêmica. Nós encontramos um jeito para estar aqui agora juntos. Apesar da vida não ser do jeito que eu gostaria que ela fosse, eu estou aqui agora. Você já falou isso para você hoje? Já aqui, né? E isso é importante, gente, porque muitas vezes a gente subestima a nossa capacidade da gente lidar com as nossas adversidades. E aquele que apresenta comportamento autodestrutivo começa a acreditar que não consegue lidar com as dificuldades. E a potência que ele poderia colocar lá fora, porque quem não explode em doença, implode em suicídio, ele começa a colocar contra si. Aí que a gente começa um tal de processo de morrência, que eu criei este termo para definir e para trazer o definhar existencial. Muitas vezes a gente se sente mais morto do que vivo. E eu vou trazer para você. Muitas vezes é importante você buscar a vida que habita em você, porque você sabe que você não é fraco, não. Eu estou olhando, olho no olho, tete a tete. Eu estou falando com você que está aqui agora, e que você que está aqui online. Eu estou olhando para você, porque foi exatamente o que eu trouxe no vídeo. Você sabe da tua história. Você sabe quantas dificuldades você já precisou lidar. E isso é muito importante, porque mesmo no desespero, no desamparo e na desesperança, você foi capaz de se abraçar e de se dar um colo. Veja bem, quando alguém fala para você, eu quero me matar, isso certamente vai mexer com a nossa impotência. Eu costumo falar que quando a gente fala do suicídio, a gente cai em 3 áreas. E quais são as 3 áreas? A impotência, a falta de sentido e realmente a busca de explicações. Por que eu estou vivendo isso? E aí lá Viktor Frankl, eu posso trazer, muito encorajado por Nietzsche, eu posso trazer uma fala que para mim é muito importante do Nietzsche. Quando a gente tem um para quê, a gente descobre um como. Não adianta você se perguntar o porquê que as situações te acontecem, porque você vai ficar só buscando explicação. Agora, quando você começa a falar
que você não é a impossibilidade, que você não é o problema, mas você é a resposta que você dá para este problema. A gente começa a colocar uma valorização nas tuas respostas, nas respostas tal como você pode apresentar. E aí então a gente está fazendo valer uma assertiva de Jean Paul Sartre, que fala que o que é importante é aquilo que você faz com o que é feito de você. Você é o seu próprio empoderamento, no sentido de entender que você é resposta daquilo que aconteceu com você. Você, Ana Paula, é essa pessoa que eu vou avisar, e olha só, ela já está pronta. Pessoal de casa, online, eu ameacei jogar, a Ana Paula já fez assim, para segurar. Você vê como a gente subestima essa nossa capacidade. E mesmo assim, se eu faço assim, ó, você já está. Você lembra aquela história da gente ficar em vulnerabilidade? A vulnerabilidade é não se sentir ameaçado, não é isso que eu trouxe? Não é se sentir desprotegido, ferido. A gente perde, quando a gente está em carne viva, essa prontidão de você se cuidar, de você dar respostas, de você ser responsável pelas situações que te acontecem. Agora, não quero falar de responsabilidade obrigatória, eu quero falar de habilidade para dar respostas. Olha, a Ana Paula está até assim, ó, esperando. Só que não é ansiógeno, porque eu até te agradeço. É ansiógeno, porque fala assim, a Karina cismou comigo. Não é, né, Ana Paula? Porque raios, a Karina cismou comigo e eu tenho que ficar de prontidão. É isso que vai acontecendo nos comportamentos autodestrutivos. A gente começa a ficar ansioso demais, porque a gente começa a achar que a gente tem que ficar respondendo ao meio as coisas. E aí eu caio numa pergunta para você. Quantas vezes você falou sim e você não gostava, você gostaria de falar não? Aí vai, né? Quantos e quantos? Isso vai provocando sofrimento. Vai provocando um negócio que eu acho que vocês devem conhecer. Mágoa. Mágoa é má água. É ressentimento. É coisa que você não coloca para fora. É comunicação interdita que você aprendeu a engolir. E quando você engole, se torna tão indigesto que começa a se tornar um acúmulo de processos autodestrutivos, cujo ápice é o suicídio. Por isso que eu quero trazer, né, essa compreensão da gente salvar vidas, ela precisa ser compreendida, que o nosso objetivo aqui, agora, é falar sobre suicídio no sentido de não se colocar no lugar de onipotência. Salvar vidas, infelizmente, é difícil, né? Por quê? Porque a gente não salva a nossa dor. Mas o que a gente pode fazer no sentido de salvar vidas? Se tornar guardião do foco e trazendo que essa pessoa, ela já conseguiu lidar com várias dificuldades e que ela é então superação. Ela investiu várias ações que fizeram com que ela pudesse estar aqui, viva, aqui agora. Quando eu falo para você assim, olha para a tua história e veja as dificuldades que você teve. Só você sabe a dor e a delícia que você tem. Ei, Caetano bom, não é? E se você está aqui agora, se você pode se abraçar, se você pode se acolher, se você pode constatar que você não precisa ficar mais ameaçada. Eu já te falei, eu não vou jogar mais para você, Ana Paula. Mas muitas vezes a gente é traído, não é? A gente é pego de novo de surpresa. Então, aquilo que a relação provoca, né, normalmente faz com que a gente adoeça. E a maneira como a gente pode lidar com esses adoecimentos existenciais é ajudando essa pessoa a colocar para fora aquilo que magoa, aquilo que está parado,
aquilo que está paralisado. A gente tem 3 saídas para toda a situação de ferida. Quais são as 3 saídas? Ou eu me paraliso, ou eu fujo, ou eu enfrento. Essa condição da prevenção ao suicídio, muitas vezes o que eu mais faço com as pessoas a quem eu tenho o privilégio de acompanhar é ajudá-las a enfrentar. Mas eu não critico quando elas falam: Karina, eu não aguento, eu não dou conta, então eu tenho que parar. E eu falo: é importante você saber qual é o teu limite. Porque se você não contar o não que você pode dar para fora, você se dá um não para você. Isso é muito mais cruel e muito mais perigoso, porque você começa a ser o teu próprio traidor, aquele que trai, inclusive a sua dor, a tua capacidade de você sinalizar quais são os teus limites. Nem sempre a gente tem que estar forte, destemido para todas as situações. Mas aí eu volto para Nietzsche. E aí Nietzsche fala que aquilo que não nos mata nos fortalece. Poxa, não é bonito isso? E mesmo no inesperado, na situação. Quem pegou foi a conta. Vamos. Oi? Cristina. É? Quem pegou foi a Cristina. E eu estou ou jogando para Ana Paula ou para a Cristina. E aí, Cristina? Vamos lá. E vamos continuar, né? E aí, ó, eu falo assim, gente, não cansa. Às vezes porque a gente entra em círculo vicioso, não é? Isso que eu estou fazendo com a Cristina é um círculo vicioso absurdo, né? Olha só, deixa eu falar para vocês. Comportamento autodestrutivo é repetitivo. E sabe o que quer dizer repetição? Pedir novamente. E aí tem uma frase que fala assim: insanidade acontece quando a gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Cristina, faz diferente, senão a gente vai ficar aqui até meio-dia na olha que bonito. Pediu ajuda. É isso que a gente precisa ajudar. Olha só, vamos repetir, fala mais alto. A Cristina falou assim: pedi 2 vezes. Uma para segurar a minha bolsa e a outra para segurar o fardo. Não é lindo isso? Você que está em intenso sofrimento existencial precisa se ajudar a ser ajudado. Precisa pedir ajuda, como a Cristina falou. Não é lindo isso? Exato. E olha que ela fala: e aonde eu preciso pedir ajuda? Aqui a gente tem uma gerência de saúde mental, uma prefeitura de Cajamar, secretária da saúde, secretaria da educação apoiando. Isso quer dizer onde que você vai pedir ajuda. Veja bem, essa é realmente a prevenção que a gente pode fazer. Se todos nos unirmos como nós nos unimos, para a gente estar aqui juntos, correto? Né? Se a gente começar a divulgar as modalidades de encaminhamento, se a gente começa a aprender a saber onde procurar ajuda e como procurar ajuda, sabendo que você tem encaminhamentos que você pode, né, lidar com o seu sofrimento, e você foi humilde o suficiente para falar: com o meu sofrimento, muitas vezes esse fardo, e você falou e trouxe uma, né, palavra muito forte, esse fardo é meu, logo eu não preciso carregá-lo sozinha. Vocês perceberam que eu estou utilizando as estratégias do que tem aparecido aqui agora? Está fazendo sentido para vocês? Porque se eu jogo para você, você já se aprontou. Então, a gente não é fraco, não. A gente tem essa característica, mas quando a gente fica em carne viva, a gente esquece que a gente tem isso. Que o teu potencial está muito mais em você e na tua história e na tua capacidade de ser hábil
para responder às situações. Veja bem, se você esteve aqui, está aqui vivo, é sinal que você garantiu a tua imunidade. Nós estamos com máscara porque a gente sabe do perigo, a gente sabe da possibilidade da gente ser contaminado. E mesmo assim a gente criou um evento que pudesse acolher todos nós. Isso é capacidade que só um ser humano tem. Se eu falo que processo autodestrutivo é repetitivo, eu estou trazendo a ideia que muitas vezes, né, é a única forma que essa pessoa, inclusive, tem para se sentir autônomo, controlando aquilo que é incontrolável. E quando a vida se apresenta tal como a gente não quer, mas ela se apresenta tal como ela precisa se apresentar, a gente começa com uma toada de querer brigar com as coisas. E aí, quando a coisa não é do jeito e não se envereda no caminho, talvez você possa falar, talvez não era para dar certo. E como é que eu vou mudar a rota nesta situação? Como é que eu vou aproveitar aquilo que me acontece, né, que o fardo, ele pode ser transformado em capacidade de eu me transformar a cada dia, a cada momento. E aí, às vezes eu me sinto um nada, eu me sinto às vezes como essa folha de papel, como essa coisa que às vezes eu ignoro que eu sou uma potência em termos de ser humano. Eu muitas vezes começo a abdicar da minha capacidade, que é de ir além, que eu trago no vídeo. Capacidade de transcendência. E eu quero que você pense em uma situação em que você pôde transcender. Ah, tem uma e tem várias. Não é isso? E eu quero que você pense agora, qual é a possibilidade de você pedir ajuda para pessoas que você ama e que você se sente significativo o suficiente para que essas pessoas possam te oferecer um monte. Lugar de pertencimento você traz. Aqui um monte. E o que você pode falar para aquelas pessoas que falam ninguém? Que é essa nosso desafio. O que falar para uma pessoa, eu não tenho ninguém que eu me sinta importante? E aí a gente pode falar, bom, mas você se tem, e eu gostaria, porque você está contando para mim sobre o seu sofrimento, e eu gostaria que você me contasse onde dói a ponto de você pensar no suicídio como possibilidade. Essa pessoa fala para você, mas eu não confio em ninguém. E a gente não vai emitir julgamentos falando, para com essa besteira, resolve, confia em mim. Não, a gente vai falar, você está muito ferido. E porque você está ferido, você aprendeu a desconfiar, inclusive, do caminho do seu coração. Você aprendeu a desconfiar do caminho do seu cor. E cor é o mesmo prefixo de coragem. A gente não fala que é preciso, Paul Tillich fala que é preciso ter coragem para ser. Muitas vezes a gente perde o cor porque a gente começa a desconfiar na capacidade que a gente tem de abraçar o nosso coração. A capacidade que a gente tem de transformar, dar uma outra forma, conectando o coração, conectando a possibilidade, né, Ana Paula, de você entrar em contato com o cor, com o teu coração. Estou mostrando para você o que é que faz isso, teu coração pulsar. O que é que faz isso em você? O que promove um sorriso nos olhos? O que promove você se conectar com a tua existência? O que faz com que você entenda que você não está aqui só para ocupar um lugar, mas você está aqui
para se relacionar com pessoas e pessoas que possam te fazer o bem. O que faz com que você se conecte, além de se abraçar, você se conecte com quem você é. O que faz com que você se olhe no seu próprio cor, para te dar coragem para você falar para você: eu não sou fraco não. Eu tenho uma missão, eu não estou aqui por acaso, e é ser guardião do foco. É ser capaz de se apropriar, inclusive de você poder abraçar o seu coração, Patrícia. Mas aí, isso não basta, porque muitas vezes o caminho que nos leva à escuridão faz com que a gente duvide cada vez mais. Porque lembra daquele círculo vicioso? Sim. E lembra que eu trago realmente a grande dificuldade que a gente tem de ajudar as pessoas, inclusive com a dificuldade que algumas pessoas não querem ser ajudadas? Não é isso? E lembra das 3 áreas que eu trago? Impotência, falta de sentido e busca eterna de explicações. O que faz com que uma pessoa fique na escuridão? Porque ela já ficou descrente. E aí então a gente começa a considerar as 3 características principais do comportamento suicida, apontadas pela Organização Mundial da Saúde. Ambivalência. A pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Pensamento enrijecido. Tudo para a pessoa se torna polarizado. Tudo ou nada. Sempre ou nunca. Vida ou morte. E aí, nessa rigidez, a perda da fluidez, inclusive para lidar com essas situações inesperadas. Veja bem, a gente fez bastante exercícios que fazem com que a gente caia na ideia de que eu preciso repetir. Porque ela está me entregando alguma coisa, eu preciso aceitar. E a consciência e a percepção de que eu não preciso entrar nesse emaranhado do círculo vicioso, que me faz entrar numa roda viva, incessante, que me faz inclusive duvidar da minha potência, porque se eu tenho que acordar, e eu preciso entregar, e eu preciso produzir, e eu preciso ter, e eu preciso, chega. O ter é a falência do ser. Mas muitas vezes a pessoa fica tão enrijecida, achando que ela precisa ter, fazer, acontecer, que ela começa a falar: bom, existe um tunnel vision apontado pelo Schneiderman, que fala que suicide as a psychic, ou seja, o suicídio se torna um sofrimento existencial tão intenso que eu enrijeci tanto o meu pensamento, achando que eu não sou digno, achando que eu não sou capaz de lidar com as minhas adversidades e ignorando aquele core que pulsa, aquela possibilidade de estar aqui agora, se sentindo vivo. Vocês estão se sentindo vivos? Porque vocês não estão obrigados a sentir, mas uma dica, não é pelo que eu falo, mas sente a tua pulsação. Vai lá. Sente a tua pulsação. Às vezes tem pulsação que dá, né? Para, que eu quero constância, eu quero equilíbrio. O que é esse barulho? Morreu. Meu filho Enzo falava: já ela? Por quê? Você não está assim agora. Começa a se apoderar da pulsação que existe em você. Começa a sentir que você está vivo aqui agora, às vezes sem entender qual é a sua missão e o porquê você está aqui, mas você está aqui agora. Começa a entrar em contato com a tua respiração e eu peço para que você puxe o ar, vamos lá comigo. E solta o ar. Ai, que esquisito.
Estou numa palestra soltando ar e fazendo barulhão. Sabe por quê? Porque quem quer entrar na forma perde a sua forma singular. Só por agora, vamos fazer o seguinte, vamos puxar o ar, puxa o ar, puxa o ar. Sente o ar entrando e o ar saindo com barulhão. Você que está online também faz isso. Por quê? Porque dá uma certa vergonha, constrangimento, mas já que a Karina, que é palestrante, está falando para eu fazer, eu vou junto na toada. E sabe como fica melhor ainda? Quando todo mundo faz junto. Porque lembra daquela história que você trouxe, Cristina, né? Que é você tem aqui o teu lugar de pertencimento. E eu acho lindo isso. Porque você construiu, as pessoas te oferecem também, e você também oferece muito para elas. Existe uma correspondência nisso, uma reciprocidade, né? E é isso que a gente fala, que a gente precisa ajudar o outro a lidar na prevenção ao suicídio. Esse combate, a sensação de que não pertence. Porque muitas vezes o que eu tenho acompanhado são pessoas em processos de morrência que acreditam que elas não são valiosas o suficiente para pertencerem. E aí então, quando a gente encontra e se depara com uma pessoa assim, em grande sofrimento e com uma ausência de pertencimento, você pode falar para ela: você já teve alguma situação na tua vida em que você pertenceu? Talvez uma situação, duas, mas às vezes também lembra que a dor, ela faz com que a gente ofusque as memórias boas. E aí você vai resgatar com ela. Quando você já se sentiu potente o suficiente, com com coragem para ser quem você é. Quando você já pertenceu. E é aí que eu trabalho com a questão da esperança. Segundo Paulo Freire, a nossa esperança, ela precisa estar relacionada com esperançar e não com esperar. Como é que a gente vai trabalhar com a esperança do outro? Fazendo com que essa pessoa não espere as coisas acontecerem para ela. Fazendo com que essa pessoa se lembre da habilidade dela responder às situações. Portanto, da responsabilidade existencial. Ajudando essa pessoa a esperançar no sentido de que, se a dor é dela, ela que vai precisar lidar com a própria dor. Se a gente se responsabiliza e se apropria daquilo que é nosso, inclusive do nosso sofrimento, a gente começa a saber que a gente consegue responder. E essa é a maior esperança que existe. A maior esperança é você falar, se você não pertence a nenhum grupo, você pode se pertencer. Você pode oferecer a capacidade de você gerenciar os teus problemas e procurar ajuda e entender que é possível, do nada, a gente fazer um pássaro da esperança. Esse pássaro da esperança, o tsuru, que todos aqui no presencial receberam, né, é um símbolo do qual eu aprendi desde pequena, com a prática do origami, a arte de dobradura do papel, a entender que quando você faz 1000 tsurus, isso é uma lenda que me ajuda bastante, você consegue ter o teu desejo, e normalmente está relacionado com longevidade e adoecimentos. Uma menina chamada Sadako Sasaki, ela foi impactada pela leucemia. Esse aqui é para Juscelia. Obrigada. Ela foi impactada pela leucemia porque houve a bomba de Hiroshima e que anos depois ela descobriu que ela estava com leucemia. E a amiga dela fala para ela: Sadako, se você fizer 1000 tsurus, você vai conseguir talvez ser curada. Sadako gostou e não só fez 1000 tsurus ou tentou fazer os 1000 tsurus, mas ela escrevia nas asas de cada passarinho que ela fazia paz, com o objetivo que as pessoas pudessem incorporar a ideia de que é necessário ter paz.
para não existir guerras. Bom, ela não conseguiu fechar os 1000 tsurus, só que os amigos, grandes amigos e pessoas fizeram isso por ela. Terminaram os 1000 tsurus e no epicentro onde caiu a bomba de Hiroshima, no dia 6 de agosto, foi feito o Monumento das Crianças à Paz, que tem uma criança, que é a Sadako, segurando esse pássaro da esperança. Todo dia 6, as pessoas que sabem sobre esta história mandam para o Japão para serem colocados 1000 tsurus. Quando a minha mãe adoeceu, lembra que eu contei para vocês que toda a minha história na suicidologia foi em virtude dos passos e do processo de morrência dela. E da esperança que ela me deu quando ela se tornou minha aliada na prevenção do suicídio. No ano seguinte, quando ela falou isso e fez esse pacto comigo, ela descobre que ela tem um coração grande, coragem. E ela falou: que tipo de coragem que eu vou ter? Porque agora eu não quero mais me matar, e agora eu descobri esse coração que não me deixa viver. Que tipo de coragem que eu preciso ter quando eu enfrento e a constatação de que a vida não é do jeito que a gente quer. Karina, me ajuda a resgatar uma esperança. O que você vai falar para uma pessoa que acabou de fazer um pacto e uma aliança comigo e descobre um coração grande demais que a levou 18 vezes na UTI? Eu falo: mãe, eu não sei como te oferecer a esperança, mas eu confio e acredito na tua proposta da gente trilhar essa travessia juntas, a ponto da gente poder inclusive se ajudar e a gente descobrir inclusive estratégias para ajudar as pessoas que também se encontram no mesmo sofrimento que o seu. Eu tenho um livro, um trabalho que eu escrevi no meu mestrado, e aí é um livro que está praticamente pronto, porque o meu sonho aqui, 2005, é poder trazer esse campo da suicidologia para o Brasil. Nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado, é bastante forte. Agora aqui a gente estava engatinhando, ainda estamos. E aí então em 2005 eu falo: mãe, eu tenho o trabalho pronto, o livro pronto, e você gostaria de ler porque você faz parte de toda a minha história. E ela fala assim, ela leu, autorizou a nossa história, eu contar como a ideia de que é um despertar que a gente precisa ter. E para mim, com uma gratidão, eu reverencio o dia de hoje, porque é muito bacana estar sendo convidada e eu pertencer a este movimento que vocês estão tendo. Porque muitas vezes, quando a gente trabalha com a psicoeducação, trazendo informação, trazendo a ideia de que não é mimimi, que não é só para chamar atenção que uma pessoa tenta o suicídio ou que se autolesiona, trazendo uma linguagem respeitosa que a gente não recebeu quando a gente era criança. Eu e minha irmã, que todas as tentativas de suicídio a gente levava a minha mãe e nos pronto-socorros: Dona Yoko, de novo a senhora aqui? A gente vai usar uma agulha de calibre mais grosso para ver se de repente a senhora sente dor, para lembrar o que é dor, para não tentar ficar insistindo em se matar. Ô Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito diferente para fazer com que a gente não fique mais perdendo tempo com a senhora. Isso é uma ferida que eu trago até hoje e infelizmente são coisas que a gente ouve até hoje. Quando eu falo infelizmente, o que eu quero te convidar na tratativa, porque é óbvio que você vai ficar impotente, é óbvio que isso mexe com você, mexe com o teu super-herói ou com a super-heroína que existe em você e que você vai querer agredir porque você não sabe lidar. Quantas vezes a gente não se torna agressor, enquanto o que mais a gente precisa fazer é ofertar acolhimento. E aí então eu começo a trabalhar com uma ideia
de que você não vai julgar. Então, trabalhar e combater o suicídio é combater esta ideia de que a gente precisa ser pedra e não vidraça. Porque quem está longe compreende. Aliás, não. Quem está longe julga, quem está perto compreende. Muitas vezes, por eu estar longe da pessoa e por eu não me dar conta da minha própria vulnerabilidade, dos meus próprios sentimentos, dessa sensação de confusão que acontece comigo muitas vezes quando eu sinto tristeza, raiva, quando eu me frustro, quando eu tenho um amor não correspondido, isso tudo traz sofrimento, correto? Ou só comigo? Traz, né? Então, se traz, generosamente, o que a gente precisa fazer? É gerenciar tudo isso. Mas muitas vezes vem assim, com uma força tão grande, que causa muita perturbação. E faz com que a gente entre num desespero tamanho, que a gente então utiliza a terceira característica apontada pela Organização Mundial da Saúde. Lembrando, então, que a gente já falou de duas. Qual é, gente? Não me deixem sozinha nessa, porque é para isso que eu estou trazendo essa palestra, para estar contando para vocês uma compreensão dos processos autodestrutivos. Falei então da ambivalência, sim, que a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. E falei também do pensamento enrijecido, que faz com que a gente pense de uma forma polarizada e enrijecida, ou isso ou aquilo. E aí então a gente encontra a terceira característica apontada, que é impulsividade. E que para a psicologia a gente chama de acting out. Tá? O que é o acting out? É a atuação. Na inabilidade de você lidar com a situação que te causa desespero, você atua. E você cai na faseção. E aí então a gente tem o ato suicida. Porque o ato suicida, e isso é importante falar. O ato suicida é um ato único e exclusivo da pessoa que se matou. Os enlutados, que é o outro foco de pesquisa que eu tenho, desde que eu entrei no doutorado em 2009, após venção, tem sido realmente a minha missão existencial. Quando eu recebo a parceria da minha mãe na prevenção, lembra disso? E eu falo: mãe, eu tenho o livro, nós vamos lançar juntas. Ela leu, e aí então ela do meu lado no lançamento falando: oi, eu sou a kamikaze. Não é bonito isso? Porque a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você já fez isso com você? Isso é uma arte. A tua capacidade de você lidar com as tuas dificuldades e você ainda sorrir, não delas, mas com elas. Isso é divino, não é? É uma habilidade que você tem, inclusive, para falar: eu aqui agora estou vivo ou viva às minhas custas. Eu fiz a coisa acontecer, não é? De novo, sabe aquele abraço? Se dá um abraço e fala: cara, parabéns. Que bom. Que bom, porque que esse abraço que você se dê sirva para te juntar aos fragmentos. Tudo aquilo que está descolado dentro de você, porque vai falar, quem que está organizadinho 100%, hein? Não, né? Ainda bem que vocês estão me deixando sozinho. Porque essa história da gente estar 100% sereno e organizado não existe. Agora, o que existe? Um gerenciamento da crise, inclusive, para você utilizar estratégias para o seu bem-estar. Estratégias que são pessoas que te fazem bem, pessoas que mexem com você no sentido mais significativo de você se sentir importante, pessoas que não ficam só apontando o dedo e te julgando. Eu acho bacana que tem uma história que fala assim:
O mestre estava fazendo a meditação dele. Ao que chega uma pessoa e começa a zombar dele. Você é um fraco, eu não vou olhar para você, mas vou olhar. Você é um fraco, você é um bobo. Criticando. Você é ridículo. Mestre, cuspiu. E o mestre lá, sereno. Os discípulos falaram: mestre, como é que você consegue? Sabe aquela história sangue de barata? Não, não é isso. O mestre, ele fala: deixa eu te perguntar. Quando alguém dá um presente para você e você não recebe, a quem pertence esse presente? A pessoa. Com o insulto, com a crítica, com aquilo que te faz mal e aquilo que pode te intoxicar. Se você não deixar entrar, isso não pertence a você. Mas Karina, como é que eu faço isso? Esse é o caminho do fortalecimento e esse é o combate que a gente precisa ajudar as pessoas. Você não é a crítica, o insulto e o tóxico que vem com você. Você é a resposta que você oferece para tudo que te acontece enquanto problema. Isso tudo porque eu estou trazendo um acordo com a frase do Schneidman, que fala que suicide is a psychic, e que fala também que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vocês acham que o meu objetivo aqui, obviamente eu gostaria de ter a onipotência de falar: vou acabar com o suicídio, mas eu não posso, porque eu sei humildemente do meu lugar como ser humano. Eu não sou Deus, eu não tenho a onipotência de combater nenhuma morte por suicídio, embora tudo que eu mais quisesse seria isso. Como eu queria, nos meus sonhos e devaneios de 10 anos de idade, com uma mãe que tentava direto o suicídio, como eu queria ter a regra para que ela não tentasse se matar. E como por muitas vezes eu fiquei nesse trabalho ansiógeno de falar: qualquer momento vai vir. Não aliviou, Ana Paula, a tua ansiedade quando eu coloquei a bolsinha lá? Porque ela falou: ela não vai jogar mais para mim. Não é? É assim que a gente vive, né? Porque se a gente acha que a gente tem que ficar respondendo para todas as situações, em todo momento, ficar em prontidão, esse é o próprio fator estressante que a gente vive. É como se fosse uma bola de neve que a gente não vai se dando conta, que a gente vai acumulando dor, acumulando sofrimento, portanto, acumulando processo autodestrutivo. E aí a gente precisa ensinar as pessoas a terem estratégias. Uma delas é essa: puxa o ar e solta o ar com barulhão. De novo, eu estou sozinha nessa parada, gente. A gente não está com poucas pessoas aqui. Está fazendo uma técnica, vou repetindo. Olha que legal que ela falou. Eu estou fazendo uma técnica, tá? Que eu puxo e afono. Gabriela ensinou. Tem que sair junto com ar, o grito. Vocês entenderam? Vou pegar uma coisa que eu aprendi um dia, uma amiga que também é fono. Faz o seguinte, ó, solta o ar antes de puxar, faz. Não é assim? Não é difícil? Você não faz isso no teu dia a dia? Quer soltar, fazer as coisas, oferecer, prover para o outro, muito mais do que você recebe? Não está meio assim, estratégia não está meio erradinha, não está? Não cansa? Agora faz isso, então, que ela trouxe e que a Gabriela, fonoaudióloga dela, ensinou. Puxa o ar, solta o barulho. Não é mais fácil? E não machuca a garganta. Sabe aquela mágoa que você tem? Que muitas vezes fica goela aqui, a gente não fala? Não engoli isso. Você já falou isso?
Isso aqui é difícil de engolir e é difícil de digerir, não é? Fica aqui, não fica? Então, mas você viu qual que é a estratégia? Puxa o ar e solta com ar. A gente permite a fluidez. O acting out é a interrupção da fluidez. Por quê? Porque a gente quer correr, a gente quer fazer tudo rápido. E o acting out a gente já fez, e não adianta julgar que só o outro que tem acting out. Uma situação em que você se sentiu ameaçado, por exemplo, um assalto. Você combinou com você, aqui na tua cachola, que você não reagiria, mas você reagiu. Só que você não conta para ninguém, né? Porque todo mundo vai falar, você é louco, não é isso, não é isso. A gente lida o tempo inteiro com a noção que o outro tem a nosso respeito e a gente se preocupa. Isso também é tóxico demais, a ponto de nos aprisionar. Então, lembra quando eu falei para vocês que a gente tem 3 saídas quando a gente lida com feridas? Ou a gente paralisa, ou a gente foge, ou a gente enfrenta. Os transtornos pós-traumáticos, eles têm a mesma resolução. Quando a ferida se torna trauma, a gente ou paralisa e adoece, a gente foge, mas a vida cobra, ou a gente enfrenta e se encara. E aí então, eu tenho, hoje, todo o meu trabalho voltado para os enlutados por suicídio. Criei, juntamente com a equipe do Instituto Sede Sapiens, Núcleo de Assistência Social, um grupo de enlutados, depois eu passo para você também, tá? Por suicídio. No Instituto Sede Sapiens, a gente criou um grupo transformador em amor, para acolher enlutados por suicídio. Porque quando você é impactado por um suicídio de alguém que você ama, você fica sem chão. É uma dor sem nome. É uma necessidade absurda de entender o porquê. Só que eu já conversei com vocês sobre o porquê. A gente nunca vai saber um porquê. Mas para que isso me aconteceu? Se é que eu deveria viver isso? Quando a gente aprende a aceitar que aquilo que me aconteceu foi exatamente aquilo que deveria me acontecer. Quando você não vai contra fluxo da correnteza, sabendo que a correnteza ela vai desembocar em algum lugar. Você não sabe quando e como, mas você precisa acreditar que é um pouco do que eu falei no vídeo. Caminha que a vida te encontra. Eu amo esta frase que eu não sei quem é o autor, mas eu tenho lá no meu consultório. Quando você aprende a entender que tudo que te aconteceu, você não poderia ter modificado. E você sabe sobre o teu passado agora. A partir do momento em que você fala, eu não preciso ficar brigando contra esta situação, porque a vida é tão efêmera, que enquanto eu fico brigando com aquela situação que me aconteceu e não consigo mudar, eu começo a entender que eu deixo de olhar para aqui e agora, e aí eu não vou ter futuro. Eu não vou ter aquele esperançar. Quando a gente aprende a puxar o ar, puxa o ar, e a soltar com barulhão, mas junto com o ar, a gente está ajudando o nosso organismo e a nossa vida a conspirar a nosso favor, porque a vida vai encontrar a gente. Não é possível que a gente lute tanto, brigue tanto, tente adotar nosso caminho, a nossa conduta conforme as nossas convicções, e a gente se sinta tão fracassado. Quando eu falo então que é difícil combater um suicídio, mas é mais fácil a gente combater esses processos autodestrutivos ajudando a pessoa a se lembrar primeiro que ela não está sozinha, que ela pode procurar ajuda, que ela precisa inspirar e expirar junto, que ela não precisa ficar entregando e provendo e oferecendo, se enquadrar numa forminha porque ela vai perder a própria forma.
quando eu informo sobre essas ambivalências, sobre o acting out, sobre o pensamento enrijecido, que são as características do comportamento suicida. Eu estou fazendo um trabalho, sim, de combate, não só ao suicídio, mas ajuda e fortalecimento quando a pessoa enfrenta sofrimento. Fica claro isso para vocês? A ideia do nosso encontro hoje, que eu espero que seja um encontro, é que a gente possa compreender esse caminho, que é a única forma que essa pessoa tem, inclusive, para se comunicar, mas que não vai ser destino. Não significa que porque ela se acostumou, e o círculo vicioso acontece porque a gente se acostuma. Inclusive, vou falar uma coisa com o quentinho do cocô. Já se deu conta do quanto acostumado você está com algumas coisas e algumas relações que te fazem mal? Você já se deu conta que a tua vida não vai ser para sempre e que você tem urgência de viver bem? Você já parou para pensar, né, que a tua vida é importante demais e a tua existência é importante demais para você perder tempo com gente que não presta? E quem é gente que não presta? Gente que te faz mal, gente que te ataca, gente que te critica e não te leva para frente, só faz com que você trave. Já não basta o sofrimento que faz isso com a gente? Por que a gente tem que ficar a serviço do outro? E aí então eu lembro de uma oração da Gestalt que eu quero compartilhar com vocês. Fala comigo. Eu sou eu. Você é você. Eu não estou no mundo para satisfazer as suas expectativas. E você não está no mundo para satisfazer as minhas expectativas. Se nos encontrarmos, será ótimo. Se não, não há nada a fazer. Amém. Não precisa falar. Beijinho no ombro, fala assim, entendeu? Hã? Gente, para pensar, você é único, você é potência, você é história, você é capacidade. Você não nasceu para se acabar, para se autodestruir, para se punir, para achar que você é inadequado. Você nasceu com uma missão, mesmo sem saber qual é essa missão. Você tem uma serventia, porque se não tivesse, você não estaria aqui. Se liberta de algumas coisas que você saca e percebe que te fazem mal. E como é que você vai deixar ir aquilo que te faz mal? Se conectando somente quando você percebe aquilo que te faz mal, e aí isso é muito importante. Como é que a gente ajuda o outro a sair do sofrimento e a lidar com o sofrimento dele? Provocando uma coisa que parece esquisita, mas é muito paradoxal. Ajudando o outro a olhar para a ferida dele. Se eu falo, eu machuquei aqui, vocês vão falar o quê? Gente, eu machuquei meu dedão aqui. O que vocês vão falar para mim? Vamos passar, né, curativo, vamos procurar um pronto-socorro? Não é isso. A gente cai no acting out. Sabe o que você pode me ajudar a fazer com o mais singular, inclusive, nesses processos autodestrutivos? Vamos olhar para a sua dor e eu estou com você. Mas eu não posso olhar sozinho, você tem que olhar para a tua ferida. Porque quando a gente olha para a dor, e é isso que eu estou provocando o tempo inteiro nessa palestra. Vocês viram que eu falo alguma coisa e eu vou para você. Porque meu objetivo, inclusive na prevenção ao suicídio, é te fortalecer e sacar que você tem dor, entendeu? E se você tem dor, você tem que assumir, fazer alguma coisa. Porque o outro, e isso é o nosso erro, a gente acha que o outro que vai salvar a nossa vida.
Moral da história, todos estamos aqui para a gente olhar e para a gente estabelecer uma certa coerência, porque se eu começo a cuidar da minha dor, eu vou ter mais espaço, inclusive, para compreender a dor do outro. Assim dá para a gente fazer, sabe, uma coerência da nossa atitude, na nossa conduta, que é buscar a congruência. A gente não está aqui somente nesse evento para cuidar da dor do outro. Quando a gente assume propriedade e a gente faz alguma coisa pelo nosso sofrimento, a gente começa num caminho de apropriação. Apropriar a ação. E o que eu quero te convidar é estabelecer congruência. Porque se você pode se dar um colo, um abraço, se você pode aprender a respirar e expirar e colocar para fora com o mesmo ar ou com outros ares, quando você aprende a fazer diferente, quando você saca quais são as pessoas que são limitantes na sua vida, quando você percebe que aquilo que está tóxico não dá mais para continuar, quando você declara, essa relação não me faz bem, portanto eu preciso encontrar um jeito e um fortalecimento para me afastar disso. Quando você percebe das suas dificuldades e quando você olha para a sua própria vulnerabilidade, a gente pode, inclusive, fazer um trabalho de prevenção ao suicídio. Porque você não se permite entrar em processo de morrência. Você não autoriza que você entre num definhar existencial. Você não aceita mais e fica com a indignação de você não entrar mais em círculos viciosos e você começa a querer sair para um circuito virtuoso. O que é um círculo vicioso? É aquele que a gente não consegue ver outras possibilidades existenciais. O nosso trabalho aqui é ajudar as pessoas a ressignificarem as potencialidades dela e possibilidades dela, considerando, está difícil, está doendo, como é que a gente vai fazer para a gente lidar com este problema que você gostaria de matar. Por isso que é importante, numa situação de conduta e abordagem, a gente falar para a pessoa: onde está doendo, me conta. E o que você gostaria que morresse, ou que você gostaria de matar na tua vida, que você não está conseguindo. E aí você acha que o suicídio vai te ajudar. Quando você oferece essa escuta, e você fala, a morte talvez não seja a única possibilidade, vamos encontrar um jeito. E deixa eu te falar, você não está sozinho nessa travessia. Se efetivamente você faz isso, muitas vezes foi o que eu faço, e é o que eu faço, e foi o que eu fiz, né? Com as pessoas que eu tenho acompanhado, inclusive com a minha mãe, né? Eu tenho tido respostas muito mais efetivas do que só chegar como uma profissional especialista em suicídio, prevenção do suicídio, e achar que eu sei de tudo. Não sei nada. Eu posso estudar a teoria, mas eu não sei absolutamente nada a respeito dessa história desta pessoa. O que faz com que ela esteja agora em carne viva, eu também não sei. E talvez a gente se tornando testemunha ocular e trazendo a possibilidade da gente caminhar junto nessa travessia, talvez essa pessoa se sinta acolhida. E aí então eu acredito naquela coisa que eu sempre trago, que o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Vamos imaginar que esse solo aqui, vocês estão vendo cheio de fragmentos, e os fragmentos são esses daqui, ó, essas coisinhas aqui. Vamos pensar nisso? Vocês acham que eu andaria aqui, pisaria aqui? Não, a gente não anda no fragmento. Veja bem, olha só como é que é o caminho. Eu vou procurar lugares que eu me sinta seguro. Não, você não faria isso também comigo, né? Como eu estou fazendo? A gente não é trouxa. A gente não vai buscar o lugar que a gente se machuca. Então, quando a gente compreende que o processo autodestrutivo é uma tentativa para eu falar: ei, socorro, eu não estou bem.
a gente começa a parar de julgar. E a gente vai se aproximar. Se você não está bem, eu te percebo não bem. Muitas vezes os pais falam para mim assim: Karina, como é que eu lido com o meu adolescente que está lá em casa? Como é que eu me aproximo dele? E o adolescente extremamente monossilábico, se você pergunta: filho, você está bem? Ou filha, você está bem? Ele não vai falar. Mas você pode trazer: eu tenho te percebido mais quieto, mais irritada. Eu tenho percebido que você não está mais conversando com os teus amigos. O que tem acontecido? Porque eu acho que você não está bem. Outro sinal: o teu rendimento escolar caiu. O que você quer comunicar e que tipo de ajuda que você precisa para eu estar com você? Eu vejo que muitas vezes você se tranca em casa e os teus amigos falaram para mim que estão vendo postagens em redes sociais que você está se cortando. Parece que você está me contando também que você está em sofrimento, mas eu gostaria de saber. Você pode me contar o que está acontecendo com você? Quando eu ouço alguém falando, eu prefiro a morte a lidar com essa situação. Se eu não conquistar o que eu quero, se eu não conseguir atingir meu objetivo, então eu prefiro morrer. Vale a pena você falar: vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar, porque é sério demais você abrir mão da tua vida por uma não conquista, por uma expectativa frustrada. Então isso só traz a ideia de que você está em sofrimento, e eu gostaria de partilhar isso com você. A congruência acontece quando você realmente consegue oferecer para o outro aquilo que você oferece para você. E essa tal de generosidade e compaixão é muito importante. Porque quando a gente tem a compaixão, que é um estado de piedade, isso faz com que a gente possa, inclusive, considerar que está tudo bem no reino do perdido. Eu gosto muito de pensar nisso. Existe uma estratégia, que na verdade é um conceito japonês que se chama wabi-sabi. É quando a gente vê perfeição nas imperfeições. Como a vida é perfeitamente imperfeita. E quando a gente entende que tudo que te aconteceu faz parte da tua história, que você não precisa se envergonhar daquilo que você fez, dos erros que você cometeu. Porque a possibilidade, inclusive, de restaurar e se resgatar nos próprios erros que a gente tem, é a possibilidade também da gente se dar um afago, da gente falar: tudo bem. E erro só acontece quando a gente sabe que machuca o outro ou está se machucando. Aí é erro. E aí vira processo autodestrutivo. As perguntas. Vamos lá, gente. O Beto Moura perguntou assim: qual a melhor forma de acolhimento? A melhor forma de acolhimento, que é isso, a gente poder acessar o que é a dor no outro. Eu tenho outra frase que eu falo e eu utilizo muito no luto por suicídio: o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Então, qual é a melhor forma de acolhimento? É não dando conselhos. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem que evitar: você está pensando em fazer aquela besteira? Com essa frase você já não acolhe. Que besteira que você está falando, Você está pensando em se matar? Muitas vezes nomear o suicídio ou se matar, que é o que está acontecendo, é lidar com a realidade tal como ela se apresenta. A gente começa a ter uma linguagem muito mais clara, inclusive pela pessoa que está em sofrimento. Lembra que eu falei, a dor ofusca as nossas direções, Então quando a gente fala: o que está fazendo com que você pense em se matar? Me conta. A ponto que, eu acho que assim, as pessoas falam para mim assim, que a teoria diz, essa é uma abordagem de acolhimento, a teoria diz que normalmente as pessoas não querem se matar, elas querem matar aquilo que está provocando o sofrimento. Isso tem a ver com você? Alberto, aquele que perguntou? Alberto, então você fala... Beto, você então fala para a pessoa, Você
qual é esse sofrimento que está te provocando essa ideia que é melhor você se matar. Vamos fazer junto? Vamos andar nessa travessia junto? A Priscila perguntou: como identificar os primeiros sinais que alguém pretende se suicidar? Tem alguma frase ou atitude que identifica esse comportamento? Priscila, várias frases, inclusive eu quero me matar, eu quero sumir, eu gostaria de ter um botãozinho, seria mais fácil lidar com a minha morte a lidar com essa situação. Existem os sinais verbais indiretos. Em breve vocês não vão ter esse fardo que sou eu só dou trabalho, eu não aguento mais porque eu sou um inútil e fracassado. Eu prefiro muitas vezes não estar aqui a lidar com estas situações, tá? Sinais diretos e indiretos comportamentais. Transtorno mental, mais uma tentativa prévia de suicídio, se não houver um trabalho de ressignificação, psicoterapia, psiquiatria, envolvimento terapêutico, inclusive de tratamento, a gente pode esperar que haverá uma nova tentativa de suicídio. Este é um sinal de alerta enorme. Comportamentos de desesperança. A pessoa começa a te ligar, falando para os amigos assim: Luiz, deixa eu te falar. O Luiz é meu amigo aqui da câmera, tá? Deixa eu te falar, cara, você foi muito bacana comigo, porque você cuidou de mim, e eu quero que você saiba que você, neste momento, é muito importante. Se eu nunca liguei para você, Luiz, se eu nunca falei isso, que eu acho que é importante, que você é importante, estranhe, tá? Mudança abrupta de comportamento. Quando uma pessoa começa, que não acredita em religião, começa a ficar procurando várias religiões. Quando uma pessoa que sempre foi medroso, começa a se aventurar com esportes radicais. Quando eu quero fechar minha conta, organizar as minhas pendências. Quando eu adoro meus livros, e quando eu tive a inflamação cerebral, eu já deixei na contracapa para quais meus supervisionandos, meus queridos, que eu ia deixar, porque eu achei que eu ia morrer. Quando alguém começa então a se desfazer de objetos importantes, tudo aquilo que te der um estranhamento, vale a pena você se aproximar. Ah, mas então todas as situações? Sim, porque esta é a ideia, que a gente não fique na vigília 24 horas, porque isso é, não humano, mas que a gente possa se apropriar dessas diferenças e a gente, se tiver um estranhamento, você fala: olha, eu estou te percebendo diferente. Fazer testamentos, se bem que a gente tem que contextualizar, porque testamento o que mais teve foi durante essa pandemia, porque a gente lidou o tempo inteiro com angústia de finitude, tá? Isolamento era dos sinais de alerta também, que a gente, se não ficasse isolado, a gente também morreria, E isso foi muito interessante, porque até as pessoas que falavam em querer se matar, eles se isolaram, eles cuidaram de si. Não é interessante? Então, isso realmente confirmou a ideia de que a pessoa não queria ou não quer se matar por inteiro, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento, que é temporário. A Alda, ela escreveu um textinho. Para os psicólogos, o suicídio é o quê? Um ato de desespero por achar que não há solução para a dor, para o momento. Um ato de coragem, pois você não ter medo do que te espera, se realmente há o que te espera. Ou um ato de covardia, já que não conseguiu aguardar que o tempo e as pessoas pudessem ajudar na recuperação. Vou responder o que eu acho. Um ato de desespero por não ver uma luz no final do túnel. Olha só, Alda, a gente primeiro não pode adjetivar o sofrimento, se é coragem ou se é covardia, aí a gente já está julgando, Isso não ajuda nada aquele que pensa em se matar.
Mas se a gente considerar que é um ato de desespero e de sofrimento, como você trouxe a tua própria resposta, eu acho que é importante, é um pouco mais respeitoso a gente pensar nesse sentido, que é um ato de desespero e que é um ato único e exclusivo da pessoa que se matou. Isso quer dizer que a verdade vai embora juntamente com aquele que se matou. A gente nunca vai saber a causa única, porque não existe causa única, é multifatorial. Eu tenho 3 definições que eu apresento por suicídio. Até porque eu percorri a vida acadêmica, todo mundo falava, que definição que você dá? E eu fiquei sempre com muito medo de ser engessada na minha definição. A gente sabe que, a princípio, o suicídio é o ato deliberado de você se matar. Isso é o que normalmente as pessoas falam. Agora, eu coloco como a constatação, né, do absurdo da falta de sentido. Eu coloco isso, que é a primeira constatação e uma confirmação do absurdo da falta de sentido. Uma outra definição é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. E uma outra definição é o ápice do processo de morrência. E o processo de morrência é um processo que é o definhar existencial, que existe uma complexidade de comportamentos autodestrutivos e que se tornou tão insuportável que a pessoa, então, por desespero, por sofrimento, ela se mata. Tá? E eu acho que assim, eu peço, inclusive, para todos que estão aqui, para que a gente realmente cuide deste não julgamento. Porque é difícil demais, por exemplo, aquele que tentou suicídio e não teve a morte consumada, né? Ele fala, viu como eu sou até um covarde e fracassado porque eu não consigo nem me matar. Quer dizer, o estigma que existe no suicídio, é para isso que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que tem algumas falas, como Rubem Alves fala, algumas frases que são verdadeiros estupros e alguns ouvidos que são virginais. Então, cuidado, porque se você já foi ferido por qualquer calúnia, difamação ou comentário que te trouxe mais dor do que ajuda, vamos tomar cuidado do jeito que a gente trata as pessoas que estão em sofrimento existencial. A Dré Massilva, sabemos que existem pessoas que dão sinal e outras que não. Dessa maneira, como ajudar? A gente precisa entender que no nosso campo da prevenção é diferente de previsão e evitação. Agora, sim, algumas pessoas não dão sinais, e aí principalmente isso acontece com os enlutados. Aquela história que algumas pessoas falaram que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, isso é mito. Que morte que você consegue evitar? Não é. Então, de novo, eu faço um convite para a gente sair da condição de onipotência, de achar que a gente pode identificar tudo. Também, porque o que eu acompanho, e desde que eu ouvi ou li essa frase, eu falo, então eu pertenço aos 10%. Eu, como profissional suicidologista, não me coloco nesse lugar de onipotência que eu vou poder evitar. Agora, o meu trabalho é isso que eu contei para vocês, eu fortaleço a pessoa, eu ajudo a pessoa a lidar com aquela disfuncionalidade, a desarmonia relacional que está matando esta pessoa, certamente, que está trazendo um certo desespero, que está trazendo uma falta de esperança que ela é importante na vida. Nesse sentido que a gente começa a fazer. Como que então a gente lida com os sinais que a gente não vê? Se a gente não vê, a coisa mais óbvia é poder aceitar que a gente não tem condições de ver tudo, gente. Porque senão você fica igual um malabarista querendo dar conta de todos os pratinhos e tem pratinhos que caem. Agora, eu tenho muita certeza que esse jeito afetivo, que esse jeito amoroso, que essa possibilidade de falar, cara, você não está sozinho, nós estamos juntos, vamos fazer essa travessia e nós vamos lidar com este problema que você acha que ele não tem solução. No final tudo dá certo, se não está dando certo é porque não chegou no final. Eu adoro essa frase, eu não sei quem é o autor, mas assim, eu não quero criar uma utopia a la Poliana de falar, não, está tudo certo. Não está certo. Eu estou vendo com você que você está sofrendo, mas vamos fazer junto. Não é? A gente vai dar um jeito de você lidar com essa situação.
sabendo que você precisa me ajudar a te ajudar. Eu não vou fazer por você o que você precisa fazer. A Consuelo, ela pergunta assim: como contar à família sobre os pensamentos ruins? Existe uma frase que torna isso mais fácil de entendimento? Como contar à família sobre os pensamentos ruins? Existe uma frase que torna isso mais fácil de entendimento? Não, a gente precisa entender que assim, o ser humano tem sofrimento. E eu fico me perguntando por que a gente precisa poupar o outro se a gente também não se poupa? Se todo mundo sente, olha, vamos lá, a gente não tem pensamentos ruins, a gente não tem sentimentos ruins, claro. Agora, se eu falo para você, não pensa no vermelho, o que você vai me falar? Você pensou, eu tenho certeza que você pensou no vermelho. Por quê? Como é que você não vai sentir o que você sente? Como é que você não vai pensar o que você pensa? O que você pensa é o que você pensa. E por que a gente tem que passar uma coisa bonita para a família? A família, ela também, se realmente ela é o teu fator de proteção, ou se de repente ela é o teu primeiro grupo, e muitas vezes a gente, salvo as questões religiosas, a gente não escolhe a família que a gente tem. Então, aquela família que inclusive é fator de risco, ela precisa saber do seu sofrimento. Agora, se a tua família não se importar com o seu sofrimento, com quem que você vai poder contar? Com outras pessoas que podem te oferecer. Quer dizer, eu sempre falo isso, a família não pode ser destino. Então, o sofrimento que acontece, a gente sabe, a la Kafka, Franz Kafka fala que a família é o primeiro grupo, talvez violento, tá? Porque muitas vezes a gente não consegue assumir as expectativas da família, mas a família também é o nosso primeiro núcleo de relação. Então, muitas vezes a gente leva a disfuncionalidade. Vocês já ouviram aquelas... Tem relações muito parecidas àquelas que elas... Por quê? Respostas diferentes. Para que existe a repetição, processo autodestrutivo na nossa vida? Para a gente responder e fazer diferente. Para a gente inovar. Todo sofrimento, ele provoca a necessidade da gente se redescobrir e se reinventar. Cá entre nós. Você não saiu do teu limbo em alguns momentos que você começou a ter, né, a pulsar a dor? Ou se saiu? A Ana Melo: muitas das vezes não queremos nos suicidar, mas devido à agonia na mente, é tão insuportável que o único alívio que vem é a morte. O que fazer nessa situação? Aí eu me lembro de uma frase que é uma cultura facebookiana, que a Patrícia Freire, que ela me postou e eu achei muito bonito. Quando você estiver cansado, não desista, mas encontre outras maneiras de você descansar. A gente precisa inovar e descobrir, porque a gente fica cansado de sofrer, e aí a gente de novo entra num círculo vicioso. Muitas vezes o que fazer quando a gente está cansado e a gente vê o tunnel vision como a morte como única possibilidade. Veja onde existe vida ainda em você. Ah, mas Karina, não tem mais vida em mim. Já teve, não teve? E que situação que foi essa? A gente vai tentar resgatar essa situação. Novamente, eu acredito assim, num trabalho de alternância, porque a vida da gente não é só escuridão. A vida da gente é possibilidade de resgatar a luz, principalmente em momentos de escuridão. Então vale a pena a gente falar e se dar uma chance de falar: eu estou na escuridão, mas eu não sou a escuridão. Então eu preciso buscar um ponto de luz que faça com que eu acredite que eu possa descansar e não desistir da minha existência. A Gama Sola: como trabalhar com jovens que vivem a internet e muitas vezes são induzidos a uma automutilação e ao possível suicídio? Então, eu acho que assim, na verdade a gente está numa era e numa fase pandêmica e todos nós estamos pela internet. Agora, aquilo que a gente falava é prejudicial, inclusive a nossa forma de conexão, gente. Você não acha que a gente tem que rever toda essa linguagem, essa ideia de que o mundo virtual é a coisa mais horrorosa?
A gente ficou durante um tempo, estamos durante um tempo, vivendo às custas dessa conexão pela internet. Então, o problema não é o como, que antes a gente questionava, principalmente os mais velhos. Inclusive os mais velhos, nós, eu pelo menos, eu precisei aprender muito com os jovens dessa conexão, né, pela internet. Eu recebi um banho de aulas que me ajudou muito e por isso que a gente está aqui. Quando eu falo da minha emoção de estar aqui pela primeira vez presencial, todas as minhas palestras foram online. Quer dizer, o que a gente vai criticar nesse sentido? A conexão da internet. A gente talvez precise rever isso. Mas, o que faz com que esses jovens entrem em grupos? Talvez seja essa proteção de intimidade que cada um tem na sua própria telinha. Isso a gente não consegue controlar. A recomendação vai dar uma olhada no que os teus jovens, os teus filhos estão vendo, tá? Porque muitas vezes a gente pode ter surpresas e uma delas são esses grupos que trazem essas recomendações, inclusive dicas de como, tem a Deep Web, de dicas de como é que você pode se machucar, inclusive se matar. A Leia Rubens, Karina, algum paciente seu cometeu suicídio? Se sim, como você reagiu e como você recebeu a notícia? Leia, eu posso te falar que eu trabalho como psicoterapeuta e suicidologista desde 1994, eu me formei em 93. Eu tive várias pessoas que tentaram suicídio, mas até hoje nenhum cliente se matou, ou na verdade consumou a morte. Aí você me fala, então você não sabe o que você está falando. Eu sei, talvez, porque essa afetividade e esse meu trabalho tem sido muito legal, mas eu posso entender, inclusive, uma frase que eu ouvi que me impactou muito. Existem dois tipos de terapeutas. Aqueles que terão os clientes que morreram por suicídio e aqueles que tiveram. E eu não estou fora, porque eu trabalho durante muito tempo nesta área. Então, até agora, inclusive, a minha mãe, que tentou várias vezes o suicídio, né, ela não morreu por suicídio, ela morreu de coração grande. Veja bem. Mas o que então fazer, né? Lidar com a impotência e com o lugar que eu ocupo, que é de ser guardiã da vida. Então, várias vezes eu já fui visitar, inclusive, vários clientes meus na UTI. E eu sou muito grata e muito feliz de eu acompanhá-los, inclusive, vivos até hoje. Então, essa é a maior bênção que eu tenho no manejo do comportamento suicida, que é ver esses clientes que efetivamente saíram da escuridão e do limbo e conseguiram ressignificar as existências deles. E eu acompanho volta e meia que esses clientes estão vivos, e eu acho lindo isso, e que isso me dá mais fortalecimento de eu falar, estou indo num caminho, não sei se é o certo, mas isso me comprova e falando, e mesmo se eu tiver, porque eu terei algum cliente que vai tentar e a morte vai vir. E aí eu preciso me trabalhar na minha impotência e na minha humildade. Agora, quando isso acontece, e normalmente toda tentativa de suicídio eu chamo a família. E eu tenho trabalhado muito, muito com famílias. Agora, porque eu acho que a gente com suicídio não pode trabalhar sozinho. Ou seja, a gente precisa contar com a ajuda de vários profissionais, com aqueles que realmente querem ajudar esta pessoa. A Jéssica Lucas, alguns sociólogos contemporâneos em atividade em ONGs têm recomendado que jovens diminuam o tempo de internet e gastem menos energia com espiritualidade para focar em outras atividades. Esse gasto de energia da juventude com a internet e espiritualidade pode ter a ver com dados de suicídio? Olha, tudo que não escoa, e a gente precisa sempre ter uma alternância, nada é tudo ou nada, né? Sempre ou nunca. Então, por exemplo, se você fica 24 horas na internet, tudo que é demais faz mal, não é? Então, acho que a gente tem que ter uma alternância, uma oscilação. Para isso, vocês me fizeram lembrar de uma ONG que faz um trabalho espetacular, é a ONG Espaço Ser Casa Mateus Campos.
são de 2 pessoas, pais do Mateus, que se matou quando ele tinha 14 anos, e a Tânia e o Fernando. Eles abriram uma ONG cuja proposta não é o atendimento psicológico e psiquiátrico, mas oferecer práticas alternativas. Para esses jovens, para mim, tem sido uma das melhores alternativas de encaminhamento, porque eles recebem aulas de arte-terapia, recebem aulas de musicoterapia, yoga, todas essas práticas integrativas que nos ajudam. Gente, o ser humano, ele é grande demais para ficar só com 2 abordagens, só com dentro da internet, né? Então assim, a gente não pode se limitar, e é óbvio que essa alternância e a ideia de você fracionar as atividades, óbvio que vai fazer bem, né? Porque a gente tem que aprender a escoar. A Rogéria, ela pergunta assim: e as pessoas que demonstram grande alegria, que tudo está perfeito e se suicidam? Isso eu chamo de falsa calmaria, tá? Porque quem é muito feliz, a gente não sabe, né? Não existe uma felicidade total, plena. Gostaria, né? Gostaria. O Mário Quintana tem um texto que ele fala que às vezes as pessoas querem amor com A maiúsculo. E eu falo mesmo com felicidade, né? Às vezes a gente quer ter uma felicidade eterna, grande, constante, mas lembra que esse é o barulho, ó. Barulho da constância é isso, é morte, né? Que vida utópica que a gente tem de achar que a gente vai conseguir ser feliz. Aí eu gosto muito de pensar, como Guimarães Rosa fala, que a felicidade vem em horinhas de descuido. Quando a gente sabe isso, a gente não fica procurando ter uma felicidade única e a gente vai aproveitando o nosso aqui e agora. Falando nisso, aproveitando o nosso aqui e agora, a gente já está no fechamento, porque você já me antecipou. Eu vou pedir para que você se conecte com a tua respiração. E vou pedir para aqueles que estão aqui ao vivo, que se levantem e que estiquem. E que estica. Puxa, não é gostosinho isso? Hã? É isso da alternância que a gente tem que ver. Solta! Vai, puxa, dá mais espaço entre vocês, até para a gente se libertar e se soltar. Tem que dar espaço, senão você fica preocupado com machucar o outro. Puxa. Isso! Agora vamos fazer 3 vezes aquela respiração, mas com barulhão, para a gente acabar nossa manhã de um jeito escoado, um pouco mais leve. Vamos lá, puxa o ar. E solta com barulhão. Agora vocês vão me ajudar, porque a gente vai embora, tá? Vamos fazer mais? Pessoal que está em casa, nos acompanhando, vamos fazer a mesma coisa. Puxa o ar. E solta com barulhão. Agora a gente está inibido, né? Vamos fazer grande finale, é o 3º. Vamos fazer agora com um barulhão bem grandão, para a gente deixar as coisas, a tensão, aquela mágoa, aquilo que a gente mexeu, olhou na ferida, cuidou da ferida. Aqui feriu, aqui cuidou, aqui cicatrizou. Esse é o caminho. Aqui feriu, aqui cuidou, aqui cicatrizou. Esse é o caminho, tá? Vamos fazer para valer e soltar. Deixa as coisas ruins para cá. Vamos lá? Puxa o ar. E com barulhão e... lá. Beijo para vocês que me acompanharam. Espero que você torne a sua vida mais plena, mais leve, mas quando tiver pesado, acredita que você vai se reconsiderar e você precisa se dar uma chance. Não é o outro que vai salvar a tua vida. Você precisa se resgatar e se dar uma chance para você fazer diferente a tua existência, a tua vida. Beijo para vocês, gente. Obrigada.